O livro do Gênesis, capítulo 12, onde nós vamos ver o chamado e a missão de Abraão. Esse capítulo, ele marca uma mudança na narrativa do Gênesis até o capítulo 11, onde nós já estudamos. E a partir de agora, mostra pra gente a história de Abraão, o famoso e célebre pai da nação de Israel e, consequentemente, um abençoador de todas as nações da terra. A história dele nos mostra a importância de sermos obedientes à voz de Deus e também termos a nossa fé em evidência. Do capítulo 12, verso 1 ao capítulo 15, verso 21, nós vamos ler passagens que mostram a narrativa do chamado de Abrão e Sarai, para que eles se tornem os pais de um novo povo, pelo qual Deus abençoaria todas as nações da terra. O verso 1 já começa falando para a gente assim: Então o Senhor veio a Abrão. O Senhor aqui é o Yahweh, o Criador de todas as coisas. Só posteriormente no Êxodo que Moisés receberia essa revelação da parte de Deus do que significaria esse nome. Mas até aqui nós sabemos que, por informação desse autor, que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Então sim, ele está falando do Deus Pai. E ele veio até Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra. O Senhor, ele fala com Abrão assim: onde você cresceu, onde você morava, onde você tinha os seus hábitos, os seus costumes, o seu povo, saia do meio deles. O Senhor continua dando uma ordem para Abrão: saia do meio da tua parentela, ou seja, largue o seu clã, a sua identidade familiar, todas as pessoas que você cresceu com elas, todas as pessoas que te viram crescer e que você viu crescer também. E por fim, dirija-se à terra em que lhe mostrarei. Os laços afetivos e todas as suas responsabilidades para ser o novo líder desse clã, que era o que todo mundo provavelmente esperaria de Abraão, nesse momento foram findados. O Senhor, ele faz um pedido, uma ordenança para Abraão que seria muito difícil para ele. Ele teria que abrir mão de tudo aquilo que ele conhecia, de todas as pessoas que ele se relacionava. Nós sabemos que o seu pai, a essa altura aqui, já havia morrido. Então Abrão, como o filho mais velho, o primogênito, ele tinha como obrigação de assumir o controle da sua família. Quando nós olhamos pelos olhos humanos, isso pode ter pesado no coração de Abrão. A necessidade de estar junto com a sua parentela, a responsabilidade de ter que cuidar dos seus, de ter que dar continuidade no andamento da sua casa, da sua parentela. Mas o que ele nos mostra, e por isso ele se torna o chamado pai da fé, é que ele não olha para as circunstâncias, ele olha para onde tem um apontamento e uma ordem divina. E ele escolhe seguir a voz de Deus. Em todas as Sagradas Escrituras, nós vemos Deus, ele seguindo sempre o mesmo padrão. Ele chega até as pessoas, ele se revela para elas e ele mostra, ele apresenta a sua graça. E com Abrão é esse exemplo que nós vemos do Senhor querendo trazer uma transformação, não somente na vida dele, mas de toda a humanidade. E ele faz para Abrão essas 3 exigências que com certeza elas foram muito difíceis para ele. E quando o Senhor manda ele seguir, ele rumar para uma terra que ainda seria mostrada a ele, Abraão naquele momento ele estava tomando passos de uma pessoa sem casa, sem um estabelecimento fixo em alguma localidade. E esse ato de rumar sem casa, sem habitação, esse ato nômade, ele era de pessoas fugitivas, de pessoas extremamente pobres. Então, pelos olhos humanos, era uma situação de humilhação. Só que nós sabemos que Abraão, ele viu muito mais além do que os olhos humanos viam. Ele acreditou que o Senhor estava colocando o degrau no momento que ele estava colocando os pés. Isso é fé. Fé no original é emuná. É uma certeza de uma salvação que vai chegar no momento específico que você mais precisa. Como se fosse uma boia lançada ao mar para uma pessoa que já está cansada de tanto nadar, já está perdendo as suas forças. Aquela boia é emuná, aquela boia é fé. Aquilo que vai dar à pessoa uma nova chance de vida.
Eis que farei de ti um grande povo. Então, o verso 2 e o verso 3, nós vemos sendo formada a chamada Aliança Abrâmica, que envolve 7 tópicos. E nós sabemos que dentro da Bíblia, o 7, não só na Bíblia, né, mas na vida em si, é um número de perfeição, de completude. Então, o Senhor já começa falando com ele: eu vou fazer de ti um grande povo, uma grande nação. Em Deuteronômio 26:19, a Bíblia me fala que Israel, essa nação que é descendente de Abraão, ela é luz do mundo para todos os povos da terra. Nós sabemos que Israel, ele tem uma missão centrípeta do mundo todo. Tudo que acontece gira em torno daquilo que tem que acontecer com Israel. Existem teólogos que dizem que Israel é o umbigo do mundo e, sem medo de parecer exagerado, eu diria que sim, é o centro do mundo. Porque tudo o que acontece converge para Israel. Porque o tratamento de Deus com essa nação ainda não acabou. Aí ele continua, o segundo tópico. Eu te abençoarei. Esse abençoarei inclui dentro das bênçãos divinas, né? Uma vida longa, estável, prosperidade, fazer um nome importante, conhecido. A gente vê algumas referências como Gênesis 15:15, 24:1, Gênesis 13:2. O Senhor também no terceiro tópico diz que vai engrandecer o nome de Abraão. Ter o seu nome vivo na memória das pessoas muito tempo depois da existência é uma honra suprema dentro da história bíblica. Gênesis 6:4 a gente vê que para construir a Torre de Babel, aquele povo tinha uma sede, um desespero para fazer o seu nome ficar lembrado na história. Mas isso sem a força de Abraão. Isso é uma promessa do próprio Deus para ele. Não precisaria de um esforço da parte dele para que isso acontecesse. O Senhor continua no tópico 4. Você será uma bênção. Algumas traduções dizem você será honrado. Ou seja, toda vez que Abraão falasse do nome do Senhor para as outras nações, recairia sobre a vida dele uma grande bênção. O verso 3 fala assim: abençoarei os que te abençoarem. Está aqui o segredo da prosperidade, da felicidade, de todas as coisas boas que nós podemos atrair para as nossas vidas. Esse verso 3 nos ensina: abençoarei os que te abençoarem. Quando ele fala isso, não é somente uma bênção para Abraão, mas para toda a sua posteridade. Mas, consequentemente, aqueles que amaldiçoarem Abraão e a sua descendência também seriam amaldiçoados. E, por fim, por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. E aqui nós vemos a mais importante das promessas de Deus feita a Abraão, que todos os descendentes dele seriam abençoados por meio da vida dele, por meio da dedicação que ele prestou ao Senhor. Nós vemos isso ao longo da história em diversas partes, mas principalmente com a vinda do Messias, o aguardado de todas as nações, que veio para trazer vida eterna a todos os povos. Aí o texto continua no verso 4. Então partiu Abrão como o Senhor lhe orientara. Esse partiu é o quê? Uma obediência imediata, com fé e honra. E Ló o acompanhou. Alguns estudiosos costumam falar que esse ponto aqui, Abrão desobedeceu ao Senhor, porque era para ele deixar a parentela de lado. Só que o que a gente lê aqui, que Ló que escolheu acompanhá-lo. Então aqui tem uma sugestão que quem seguiu foi por escolha própria, foi Ló, e não Abraão que o trouxe. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Raramente na Bíblia nós vamos vendo ser relatada a idade de algum personagem. Porém, com Abrão é diferente. Isso vai ocorrer diversas vezes. Tamanha a importância desse homem para a história bíblica, para a história do povo hebreu e para a história da humanidade. E uma outra coisa muito importante quando se fala da idade de Abrão é que ele começou o seu chamado consideravelmente já velho, mostrando para a gente que nunca é tarde para iniciarmos. Verso 5. Levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia conseguido amealhar e todos os escravos comprados em Harã. Ou seja, já tinha uma trupe muito grande com ele e muitos bens materiais também. Eles tomaram o rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Então, Canaã é citada como uma localidade pela primeira vez nas Sagradas Escrituras. Anteriormente, nós vimos o nome
do filho de Cã, como Canaã, citado como pessoa, posteriormente como localidade. Então, essa região aqui, ela era habitada por pessoas envolvidas com idolatria, Gênesis 15:16, e a gente vê que isso entristece profundamente o coração de Deus. Então, por algum motivo específico, Deus promete essa terra para Abraão e os seus descendentes. Verso 6. Abraão atravessou, esse atravessou aqui é híbrido do original, quer dizer que vai uma pessoa além de tal localidade, tá? Ele atravessou toda a terra, foi além da terra, até o lugar onde ficava uma árvore sagrada, chamada Carvalho de Moré. Esse Moré aqui do original, ele quer dizer professor. E essa árvore aqui, ela foi um marco muito grande para muitas gerações do povo de Deus. E dentro da Bíblia, dentro do idioma hebraico, esse Moré significa professor e ele é totalmente relacionado com a palavra Torá, que significa instrução. Aqui a gente vê que Abrão, ele atravessava a terra para chegar até o seu local de destino, que é Siquém. E essa é uma cidade muito antiga que ficava na parte central de Canaã. A Bíblia continua me relatando que naquele tempo os cananeus viviam nesta região. Aqui nós vemos Abraão começando a tomar posse de uma forma ainda simbólica da terra que um dia o nosso mestre Jesus ensinaria nela. Verso 7. Então o Senhor apareceu a Abrão. Aqui nós vemos relatado uma teofania, uma aparição do nosso Senhor encarnado. Deus, ele nunca foi visto por ninguém. A Bíblia é muito clara e nela não existe contradição. Quando nós falamos teofania, teos é Deus e fania aparição. Mas também nós podemos usar a palavra cristofania, porque Deus encarnado, Deus visível para a quem ele quiser se manifestar, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, provavelmente, se trata de uma cristofania. Então o Senhor escolheu se mostrar para Abraão a primeira vez aqui, nós vamos ver que vai acontecer outras vezes posteriormente, e ele promete a Abraão e a sua descendência aquela terra. E como a palavra do Senhor diz em Salmo 24, que toda a terra pertence ao Senhor. Ele pode tirar e dar a quem ele quiser. Os cananitas, eles perderam o direito de habitar naquela terra devido à sua grande perversidade. Gênesis 15:16. Então, esse verso, ele faz parte da aliança abrâmica, essa promessa de Deus, essa possessão desse pedaço de terra. E, posteriormente, muitos anos depois, a gente vai ver em Gênesis 24:7, Abraão, ele faz uma repetição dessa situação aqui, falando que essa terra foi prometida a ele. Então, ele faz um altar para o Senhor, dedicado a ele, ao Senhor. Muito provavelmente, pelo indício do texto, é uma proclamação pública, uma exaltação, uma adoração a Deus de uma forma pública, e não algo escondido, algo velado somente para a sua família. Porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Verso 8. Dali prosseguiu Abrão rumo às colinas ao leste de Betel. Bet-El, no original, quer dizer Bet, casa, El, Deus. Todas as vezes que nós lermos nas Sagradas Escrituras o nome El Shaddai, Daniel, Ezequiel, é um nome que é composto pelo nome próprio do próprio O Senhor. Nós vamos estudar ainda mais para frente que existia em localidades pagãs um Deus também, Deus com D minúsculo, chamado El. Porém, o El que nós estamos falando aqui e que dá o nome para o Senhor Yahweh, está se tratando de ser o próprio Deus. Então, essa localidade chamada Betel, a casa de Deus, ele ali armou seu acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Ai significa ruína. Provavelmente se trate de ruínas de uma antiga cidade. Edificou também neste lugar um altar, um sinal de louvor e adoração ao Senhor, e invocou o nome de Yahweh. Abrão significa exaltado, é um nome que ele recebeu dos seus antepassados que eram idólatras, eram adoradores de outros deuses. Nós vamos ver essa comprovação em Josué 24:2, aonde que fala que os pais de Abrão eram pagãos. E o Senhor troca o nome dele para que seja Abraão, que quer dizer o pai de multidões. Verso 9. Mais tarde, Abrão partiu dali e seguiu em direção ao Neguev.
Negev do hebraico significa caverna, região sul das terras de Canaã. A população de Canaã já estava estabelecida nessa localidade com seus rebanhos, o que impede Abrão de achar pouso, achar lugar para pastoreio nessa localidade. Verso 10. Abrão migra para o Egito. Contudo, sobreveio grande escassez e fome sobre as terras de Canaã. E Abrão desceu para o Egito para ali viver algum tempo, enquanto a falta de alimento assolava a terra. Então a gente vê aqui uma padronagem com relação ao Egito. Abrão no Egito é uma tipificação do cativeiro, que ele entra para se beneficiar, ele sai de uma localidade, que a gente vai ver essa história se repetindo posteriormente, né? Ele sai de uma localidade por causa da fome, porque estava tendo escassez de alimentos, ele vai para uma localidade que tem abundância de alimento, ele chega lá, ele é oprimido, porém pela mão misericordiosa do Senhor ele é liberto e sai de lá com mais riqueza do que quando ele chegou. Verso 11. Quando estavam chegando ao Egito, ocorreu a Abrão propor a Sarai sua esposa. Escuta com atenção, tu és mulher muito bonita. É interessante a gente notar aqui que raramente nas Sagradas Escrituras é falado sobre a aparência física de alguma pessoa. A não ser por algum motivo especial. A gente vê a Bíblia falando para a gente da aparência de José, a gente vê falando de Davi, de Rebeca, de Raquel, e aqui agora da aparência de Sarai, que com toda certeza devia ser muito bonita, porque pelos achados do Mar Morto afirmaram para a gente que ela tinha aproximadamente 65 anos de idade nessa época. E nós sabemos que os anos, ele leva a beleza embora. Não adianta querer ser bonita, linda, espetacular com 70, com 80, não. Vai ter um resquício de beleza, não uma beleza que chama a atenção. Porém, aqui, por algum motivo, com certeza, Sara ainda tinha alguma jovialidade. Verso 12, Abrão continua falando com sua esposa. Portanto, quando os egípcios contemplarem sua formosura, se alegrarão. É a mulher dele e me matarão. Preservaram a sua vida. Ou seja, não tinha como eles entrarem por aquelas terras com muita gente, com muito animal, muita bagagem e uma mulher extremamente bonita sem chamar atenção. Então, Abraão ele teve essa ideia e quis pôr em prática. E sua esposa concordou com ele. Sendo assim, suplico-te, diz que você é minha irmã, para que me tratem bem e por consideração a você, por tua causa, conservem também a minha vida. Ou seja, todo um plano já bolado e uma estratagema feita. De fato, quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai era uma mulher muito bela. De toda forma, aqui é um sofisma, é uma meia-verdade. Sara, ela era esposa de Abraão, porém, ela era meia-irmã dele. A gente vê essa confirmação em Gênesis 20, 12. Só que, por medo de ser morto, ele fala um segundo parentesco que ele tinha com ela, e não que ela era sua mulher. Viram-na, então, os oficiais da corte de Faraó e a elogiaram sobremaneira diante do seu monarca. E Sarai foi levada ao palácio de Faraó. Ou seja, estavam tentando vender ela. É bonita demais, então o Faraó ele tem direito de pegar ela. Não pode uma mulher bonita, extremamente, que chama atenção pelo seu físico, ser de outro homem que não seja do Faraó. Estes, por causa dela, tratou muito bem a Abraão, que a recebeu por causa dela, ovelhas, bois, jumentos, jumentas, servos e servas e vários camelos. Antigamente, alguns estudiosos chegavam à conclusão que esse texto podia ser falacioso, porque nessa época aqui os camelos não eram domesticados, só que posteriormente, mais uma vez, para comprovar a veracidade da Bíblia Sagrada, foi provado que já existiam, sim, camelos domesticados. Muito raros e extremamente caros, mas existiam. Contudo, por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou a Faraó, sua família e toda a sua corte com doenças horríveis. Não relata pra gente o que foi que aconteceu de doença com esse povo, mas a gente vê aqui o cumprimento da promessa de Deus em proteger Abraão e sua casa. Por este motivo, certo dia, Faraó ordena que Abraão seja trazido à presença e indaga. Que é isso que você me fez? Por que você não me declarou que ela era sua mulher? Por que você me alegou que ela era sua irmã, de modo que eu a tomasse como minha mulher? Aqui dá um pouco de pano para a manga para duas formas de interpretação. Alguns estudiosos sugerem que Sarai
foi pega como esposa de Faraó e teve o ato consumado, que sim, ela teve relação sexual com ele. Mas nós sabemos que isso desagradaria muito ao coração de Deus, porque desde o princípio o Criador fez homem e mulher, fazendo que se tornassem uma só carne. Deus não fez uma mulher para ter 2 ou 3 homens, não fez um homem para ter 2 ou 3 mulheres. Isso sempre desagradou o coração de Deus. Eu não acredito nessa padronagem. Existe essa possibilidade? Sim, existe. Só que a Bíblia ela não me dá confirmação. Mas a linha mais lógica que a gente pode trabalhar, quando a gente lê a Bíblia e a gente pega todo um contexto, é que um faraó, um monarca, um imperador, quando ele pegava uma concubina, uma esposa para ele, ela não poderia ir direto para a cama dele. Ela teria que passar por um período de embelezamento. Nós vemos, por exemplo, a história da rainha Hadassa, a rainha Esther, que passa por um processo de embelezamento de 1 ano antes de ter relação com o rei Assuero. Então, pensando nessa possibilidade, Sara pode ter entrado por uma câmara de concubinas e começado a passar por este processo de embelezamento. Aí ele fala com Abraão assim: agora, portanto, eis que pegue a sua mulher, tome-a de volta e vai. Em seguida, Faraó deu ordens expressas para que todo o necessário fosse providenciado, ou seja, queria correr com Abraão logo dali para que essa maldição de doença sobre o seu povo fosse extirpada, a fim de que Abraão deixasse imediatamente o Egito, levando consigo sua mulher e tudo o que possuía.